quer falar do seu candidato, chame irmão A, irmão B, converse com ele, com ela em particular, apresente lá o seu candidato, diga o porquê tem que votar nele, porque ele merece o seu voto, e pronto. Mas em cima do púlpito, não. O voto é secreto e é livre. Deixa a democracia falar alto. Cada um tem o direito de votar em quem ele gosta, em quem acha que deve. Né? Então, muitos pastores no Brasil, hoje, se arrependem de ter colocado a sua igreja à disposição de político A ou de político B, e pregou em cima do púlpito, e bateu o pé. Foi muita confusão, muita briga, muita confusão, e está vindo aí novamente. Vai vir aí novamente uma política, uma eleição, que se a gente não orar e não jejuar, vai ser sangue derramado, vai ser briga, vai de novo acontecer familiares ficando um intrigado do outro, irmãos de igreja, um intrigado do outro, pessoas divididas, pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas entristecidas por causa de política. Isso não é de Deus, isso não pertence a Deus, isso não é bom, isso é antibíblico. Tá bom? Por isso que eu não quero, em cima do altar da ADESUD, assuntos sobre política. Vamos falar de Jesus, vamos pregar o Evangelho. E se alguém ali quer convencer fulano, beltrano, ciclano a votar no seu candidato, conversa com ele ou ela em particular. Porque política, irmão, quando a gente começa a discutir, ela só faz dividir. E eu não gosto. Eu me sinto mal. Então a tradição de escritos antigos afirma que ele, Salomão, teve um filho com a rainha de Sabá. Lembra da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão e ficou tão admirada com aquela riqueza, com aquela sabedoria, com aquela beleza, com aquela pampa do Salomão, que ela disse que não me contaram nem a metade da metade da metade. A rainha de Sabá, todo mundo conhece essa história, mas os escritos, não a Bíblia, os escritos históricos afirma que Salomão deitou com a rainha de Sabá, teve um filho chamado Menelique. Menelique I, filho da rainha de Sabá com Salomão. Menelique I, que esse foi o fundador da casa real dos etíopes. Tá bom? Em busca de mais poder e prestígio, Salomão fez tratados políticos com povos pagãos e teve, em troca, acesso a mais poder, glória e luxúria. O reinado de Salomão foi todo mergulhado no poder, na glória e na luxúria. Isso é política. O candidato, o cara é crente em Cristo Jesus, uma bênção. Aí ele se candidata. Já vi isso uma vez, duas, três, vários exemplos. Já assisti esse filme. Conheço o início, o meio, o final desse filme. O cara é crente, é pastor, pastora, é uma bênção. Aí ele entra na política.
E o argumento é o mesmo. Estou indo para a política para resolver o problema da igreja, para resolver o problema da noiva, para lutar pela causa do evangelho, lutar em favor da Bíblia, lutar em favor dos pastores, dos bispos, das pastoras, dos apóstolos. Eu estou indo lá guerrear para defender o evangelho como um verdadeiro apologeta, como um verdadeiro pregador que sou. Estou indo defender a causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando chega lá, bebe da água da corrupção, bebe da água da propina, bebe da água do enroleixo, da maracutaia, bebe da água da safadeza, da mentira, da hipocrisia. Pronto. Daqui a pouco está preso, porque o político, a maioria dos políticos, estou falando de crente, ele está procurando 3 coisas: poder, glória e luxúria, meu irmão. O poder, a glória e a luxúria destrói a vida do crente. Pode ser pastor. Olhe, faça um exame dos homens de Deus que entraram na política. Faça uma pesquisa e um exame dos homens de Deus que entraram na política. Como é que eles estão hoje? Homens e mulheres. Faz um exame. Política não presta. Política, infelizmente, ela cega, ela enlouquece, ela muda o comportamento das pessoas. E política é um negócio tão... Política é a arte de governar. Eu sei disso. Eu conheço o que é política. Eu sei o que é política. É a arte de governar. Mas as pessoas querem governar é um governo sujo, nojento, podre. Só se fala de propina, de roubo, de escândalo. Procure os pastores que se candidataram, se hoje está de pé, procure. Em função dos envolvimentos, o levaram também ao paganismo e à grave desobediência ao Senhor. Salomão, tá? Dessa forma, Salomão cedeu a 3 principais tentações que podem destruir a pureza do coração humano: poder, sexo e dinheiro. Salomão mergulhou de cabeça no poder, no sexo e no dinheiro. Isso é política, meu irmão. O cara entra na política de um jeito. Quando ele sai de lá, a primeira coisa que o cara faz é trocar de mulher, né? Ele pega a de 60, dá uma chegada nela pra lá, a de 60 ou a de 50, e arruma 2 de 20, ou 3 de 20. Ó, você pega a de 60, entra em divórcio com a de 60 e arruma 3 de 20. 3 mulheres de 20. Tá bom, não?
que dá o mesmo 60. E o cara não se conforma em ganhar o salário de um senador, de um deputado federal. Ele não se conforma. A medida de ter não enche. Aí por ali começam os arranjadinhos, os ajeitadozinhos. É assim. Ah, pastor, tem muito político que eu conheço que é fiel, que é sincero, que é verdadeiro. É mesmo, é? Conheço não, mas você conhece? Tá certo. Deve existir mesmo. Essas três forças não são mais más em si. Todas fazem parte da boa criação de Deus. Claro, Deus criou o poder, criou o sexo e criou o dinheiro. Foi Deus que criou tudo isso. Não foi o diabo. Só que o homem ele não tem medida. Ele não tem medida. É sem medida. Quanto mais tem, mais quer. Né? Todas fazem parte da boa criação de Deus, mas podem levar à ruína quando dominam a pessoa e são usados de forma imprópria e irresponsável, que é o que aconteceu com Salomão. Né? No caso de Salomão, levaram-no a adorar os deuses pagãos, a Astarote, que eu já falei sobre Astarote numa live passada, expliquei tudo sobre ela, Quemos, que vou falar hoje sobre Quemos, e Milcom, esses três deuses pagãos com D minúsculo, é o que nós iremos falar. Astarote já falei, Quemos vou falar hoje, e Milcom eu deixo para falar depois, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre Quemos, tá bom? Multiplicação de esposas pagãs. Foi o que Salomão fez, multiplicando esposas pagãs. Principal Quemos. Quemos, principal deidade dos moabitas. Aí você fala assim, esse Deus, Quemos, ele é um Deus com D minúsculo, pagão dos moabitas. E quem foram os moabitas? Deixa eu explicar para você quem foram os moabitas. Os moabitas é filho da união incestuosa de Ló com a sua filha primogênita. Você lembra daquele negócio de Sodoma e Gomorra? Alguém um dia me perguntou, pastor, por que Sodoma e Gomorra foi destruída? O que você acha? Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo. Está na Bíblia, está na história. É igual Pompeia, do vulcão Vesúvio, né? Pompeia foi destruída, né? O vulcão lá destruiu Pompeia. Quando você lê a história sobre a destruição de Pompeia, leia, pesquise. Você vai encontrar que o que destruiu aquela cidade, Pompeia, foi o homossexualismo, a podridão sexual, o exagero do sexo. É sexo com animais, é sexo com criança, é sexo com familiares consanguíneos, sexo com mãe fazendo sexo com filho, filho fazendo sexo com mãe, pai fazendo sexo com filha. Olha, irmão com irmã. Então a coisa ficou assim, o fedor tão forte, o fedor tão intenso, que subiu para as narinas de Deus.
O motivo de Sodoma e Gomorra ser destruída foi sexo. O exagero, a podridão, a falta de vergonha. O negócio ficou tão assim que o fedor do pecado subiu às narinas de Deus. E ali Deus pegou e destruiu com fogo e enxofre. Então, está nos escritos, vai ler lá. Então, quando fala que Ló sai de Sodoma e Gomorra, correndo, aquela passagem bíblica que todo mundo conhece, sai Ló com as suas 2 filhas, e a mulher que olha para trás se torna estátua de sal, mas Ló com as 2 filhas escapa pelas campinas, e ali eles habitam numa caverna. Sodoma e Gomorra é destruída, e a mulher fica para trás, transformada numa estátua de sal, a mulher de Ló. E aquele relato bíblico está lá no Velho Testamento, Gênesis, capítulo 19, versículo 37, quando Ló toma uns vinhos e tem relação sexual com a sua filha primogênita, né? Agora, por que Ló, né, tem relação sexual com a sua filha primogênita? Porque Ló habitava em uma cidade, Sodoma e Gomorra, que aquilo era muito comum. Para a cultura de Sodoma e Gomorra, um pai ter relação sexual com a filha, natural, comum, normal. Uma mãe se deitar com o filho, muito comum, muito normal. Uma irmã coabitar com um irmão, tudo normal. Alguém coabitar com um animal, bestialismo, também normal, né? Alguém ter relação sexual com a criancinha, normal também. Então, o grau de podridão, de sexo à la vonter, de sexo podre, de sexo nojento, de sexo proibido por Deus, proibido pela Bíblia, do sexo podre, do sexo nojento, do sexo sem limite, do sexo exagerado. Culturalmente falando, de Sodoma e Gomorra, era muito natural, natural, tão natural que Ló, quando tem relação sexual com a filha mais velha, ele não estava doido não, viu? Não estava doido não. Não estava doido não. Alguém diz, ele estava, a Bíblia diz que ele estava bêbado, né? Tomou muito vinho, ficou bêbado. Sim, ele estava bêbado, tomou muito vinho, embriagado, mas não estava doido, entendeu? Não estava embriagado, tão embriagado porque ele teve ereção, ele ejaculou, ele teve relação com a filha, não foi só uma vez, várias vezes, entendeu? Para ele aquilo ali era tão normal. Ele saiu da presença de Abraão, do tio Abraão, porque os pastores dele brigavam, os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão, e Abraão disse, olha Ló, não dá para a gente conviver junto, não precisa brigar, não precisa briga, não precisa confusão entre eu e você, meu sobrinho. Então escolhe aí a direita, eu vou pela esquerda, escolhe a esquerda, eu vou pela direita, e aí ele escolhe as campinas do Jordão, cai dentro de Sodoma e Gomorra, casa com a mulher de lá, que já era acostumada com a cultura de lá, tá bom? E essa mulher, acostumada com a cultura de lá, sempre a mulher, leva Ló, sobrinho de Abraão, a também se entranhar com a cultura de Sodoma e Gomorra. Então Ló se envolveu tanto com essa cultura mundana, carnal, satânica, diabólica, do sexo livre, de homens transarem no meio da rua, nas praças. Lembra quando os anjos chegaram lá
que os homens não tinham mais nem desejo em mulher. Lembra que Ló ofereceu as 2 filhas virgens para os homens coabitarem com ela, e eles não quiseram, porque mulher, transar com mulher em Sodoma e Gomorra, não era mais desejo. A coisa estava tão avançada, tão exagerada, que o que imperava em Sodoma e Gomorra era transar homossexual. Era transa de homem com homem, mulheres com mulheres. Esse negócio de homem ter relação sexual com mulher, isso em Sodoma e Gomorra já não prestava mais, já não era mais válido. A coisa lá estava muito podre, muito séria, muito nojenta, muito exagerada. E eles queriam transar com os anjos na praça, no meio da rua. Sem nenhum escrúpulo, sem pecado, sem vergonha, entendeu? Então a cultura de Sodoma e Gomorra era uma cultura podre, satânica, diabólica, anticristã. O sexo livre, que é o que estão querendo hoje implantar no Brasil. No Brasil estão querendo implantar esse sexo aí, o sexo livre. Se Jesus não voltar logo, nós ainda iremos presenciar homem com homem, mulher com mulher, transando em praça pública. Ainda iremos presenciar isso. Infelizmente, os nossos políticos que prega essa ideologia satânica tá ali batendo todos os dias para que essas leis sejam aprovadas e a igreja seja desmoralizada. Quero dar bem-vindo aqui ao presbítero Carlos Henrique. Pai do Senhor, boa noite, saúde para o Senhor, toda a sua família, sua esposa, suas filhas. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Também dá bem-vindo aqui o pastor João Araújo, pastor João, meu amigão ali, Samambaia. Deus abençoe o pastor João, sua esposa, sua família, sua casa. Que Deus abençoe o senhor, pastor João. Saúde para o senhor e toda a sua família. Então, a cultura de Sodoma e Gomorra era uma cultura liberal. Alguém passava pelas ruas para lá e para cá, ir para a padaria, ir para o supermercado, ir para o cabeleireiro, ir a uma farmácia, ir em qualquer outro lugar em Sodoma e Gomorra, praça pública, meio da rua, os homens transavam um engatado no outro igual cachorro. Mulheres, assim ó, a lá vão ter. O negócio ficou tão podre, mas podre de um jeito, tão podre, o fedor de esgoto, de podridão, a coisa estava tão feia, tão podre, que Deus disse, não suporto mais. A medida de Deus ultrapassou, encheu, esgotou. Aí Deus queimou tudo com fogo e enxofre. Leia os livros, leia a história, leia Flávio Joséfo, leia Eusébio de Cesareia, leia os livros, pesquise, que você vai encontrar o que destruiu Sodoma e Gomorra foi o homossexualismo. Ponto final. O que destruiu Pompeia foi o homossexualismo. Leia a história, leia, pesquise. A Bíblia fala só por cima. Os livros históricos dão detalhes minuciosos da podridão que estava ali em Sodoma e Gomorra. Então, Ló estava tão acostumado que ter relação sexual com a filha mais velha, para ele fazia parte daquela cultura podre, nojenta e cebosa.
Então ele teve relações com a filha mais velha. E nasce um menino desse incesto, né? Ló e a sua filha primogênita, nasce um menino chamado Moabe. E desse Moabe veio a nação moabita. E esse povo moabita era o povo que adorava, o deus dos moabitas era Camus, ou Quemos, tanto faz. Desculpa. Salomão casou-se com mulheres moabitas e introduziu em Judá culto a Quemos. Salomão, ele colocou o culto, ele fez parte do culto, ele construiu o templo a esse Deus com D minúsculo, satânico, Quemos. Salomão construiu o templo do Deus dos Moabitas. Salomão participou do culto satânico do Deus dos Moabitas. Ele pegava o dinheiro do povo, tributo. Salomão colocou um tributo para o povo de Israel, mas um tributo tão pesado, tão pesado, tão pesado, que ninguém mais suportava. A carga tributária de Salomão para com o povo de Israel era tão pesada, que o povo andava nos trapos. O povo estava passando fome. O povo estava passando necessidade. Se tinha vaca leiteira no curral de um israelita, o melhor leite e a maior quantidade de leite, palácio de Salomão. Se tinha galinha caipira no quintal lá, né, de um israelita, o judeu ele não gosta de galinha. Isso aqui é só uma conjectura, tá bom? Só um exemplo. O judeu não gosta de galinha, porque suja muito, cisca muito. Se tinha ali no quintal galinha caipira, colocando ovos, né, tanto as galinhas como os ovos, palácio de Salomão. Imagine Salomão, a corte de Salomão, quantas pessoas trabalhavam lá? Ele tinha 1000 mulheres, das 1000, cada uma tinha 3 servas. Das 1000 mulheres, cada uma tinha uma serva para cuidar do banho, do penteado, da maquiagem, dos adereços. Cada serva dessa, 1000 mulheres, mais 1000 servas. Cada serva tinha mais 3. Vai colocando aí. Imagina o café da manhã de Salomão, o almoço de Salomão no palácio, o lanche, o jantar. Então, os arrecadadores de impostos de Salomão saíam de fazenda em fazenda, de casa em casa, de chácara em chácara, o que tinha de fruta, a melhor fruta, as melhores frutas, palácio de Salomão. O que tinha de queijo fabricado, manteiga, palácio de Salomão. O que tinha de inhame, macaxeira, batata, cereal, trigo, cevada, palácio de Salomão. Carne, né? Bovina, carne de fazão, carne de galinha caipira, carne de palácio de Salomão. O que caçava, palácio de Salomão. O que tinha dentro de casa, para o palácio de Salomão. Tudo do bom, do melhor. O que você tinha, se você fabricava um móvel, se você fabricava uma roupa, se você fabricava um casaco, o que você tinha em casa, se você era ferreiro, se você
trabalhava com tecido, se trabalhava com leite, se trabalhava com feijão, se trabalhava com frutas, se trabalhava com legumes, tudo que você tinha do melhor. Palácio de Salomão, tudo era para o palácio. O povo já não aguentava mais. O povo já não aguentava mais, porque tudo ia para o palácio de Salomão para sustentar o seu luxo, sustentar, ostentar a sua glória, o seu poder. Imagina o palácio de Salomão, o café da manhã, o tamanho da mesa. Imagina quantos cozinheiros tinha. Imagina quanto era de comida para fazer um almoço, fazer um jantar. Todos os dias tinha que chegar comida fresca, comida. Se alguém tinha uma horta, o melhor alface, o melhor do espinafre, a melhor da rúcula, o melhor do hortelã, o melhor do coentro, da cebola, do tomate, palácio de Salomão. Então, Salomão colocou um jugo tão pesado, uma carga tributária tão pesado, que não tinha quem aguentasse aquilo ali. Porque tudo que se produzia na casa de um hebreu, do mel da abelha, tudo que se produzia, a lã das ovelhas, tudo que se produzia, o melhor do melhor, da nata, palácio de Salomão. O cara ia pescar. De manhã, chegava lá com os peixes, só ficava mesmo as piaba para o povo comer. Porque o peixe maior, melhor, palácio de Salomão. Então, com isso daí, o povo foi ficando revoltado, foi ficando triste, ficando acabado, ficando destruído. E ele crescendo em glória, em poder, em honra. E como se não bastasse, Salomão foi servir aos deuses satânicos. E um desse deus era Quemos, um deus moabita, um deus satânico, um deus que gostava muito de sacrifício de criança. Imagina, ele se alimentava de sacrifício de criança. Eu não sei se você sabe, talvez você não conheça, eu vou aqui falar por falar, né? Porque eu estudei, pesquisei e me aprofundei um pouco sobre demonologia. É uma disciplina teológica onde você estuda sobre demônios. Existe um demônio que ele não tem cabeça. A forma dele é uma forma onde ele não tem cabeça. É como se fosse uma sombra preta, não tem cabeça. Esses demônios, eles se alimentam de cabeça de criança. Acredite se quiser. A energia da criança ele vai consumindo. Eu conheço relatos de várias mães que tiveram filhos e que a criança de noite não dorme. Ela é atormentada. E você olha para o berço, não tem nada. A criança está tomada banho, a criança tomou gagal, tomou mamar, tomou banho, está lá quietinha, não tem nada de errado, não tem cocô, não tem xixi, não tem dor, mas gritando, como se tivesse alguma coisa sufocando, matando, oprimindo, não dorme. O demônio está lá. Como a pessoa não tem visão espiritual,
não conhece o que é demonologia, não sabe o que está acontecendo ali. Ali tem um demônio, o demônio sem cabeça, que se alimenta da cabeça da criança. E como é que ele faz? Ele rouba toda a energia do cérebro da criança e toma para si. Por isso que tem criança que não desenvolve na escola, não aprende nada. Tem criança que é tapada, bloqueada. Tem criança que não consegue entender nada, não aprende nada. Tem criança que chora a madrugada toda, os pais ficam loucos, não dormem, porque a tendência do demônio ali é tirar o sossego, a paz. A criança, como ela é um ser inocente, ela está vendo o demônio. Ela está vendo, está presenciando, está sendo molestada pelo demônio. O demônio está consumindo ela e os pais não conhecem, não entendem, não sabem. Uma vez, eu me deparei com uma situação dessa. Pastor, irmão, tem que conhecer de tudo. Mesmo sabendo que tem crente que acha que isso é bobageira, é besteira, não existe nada disso, isso é invenção, isso é heresia. Vai nessa, mano, vai nessa. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo material, físico que estamos aqui. Eu estou vendo esse óculos aqui, ó. Meus óculos, tá? Você também está vendo, né? Mas o mundo espiritual, uma criança, ela vê demônios assim e ainda diz como é o jeito. Porque eu já conversei com muitas crianças sobre isso. E não adianta o pai falar, nem a mãe falar, porque o pai acha que é besteira, a mãe acha que é besteira. Mas a criança sabe o que vê e sabe o que sente. Vou contar um caso para você. Irmã Kátia, paz do Senhor, minha amada. Um abraço aí no meu cunhado Ivan. Deus abençoe vocês. Saúde aí para você, viu, Kátia? Para o Ivan. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Boa noite. Saúde para vocês aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pizza Dom Joel. Pizza Dom Joel entrou com 2 aí. Muito obrigado. Parabéns. Saúde aí para Pizza Dom Joel. Sejam bem-vindos, paz do Senhor, boa noite, fé, força, coragem aí para vocês, que Deus prospere essa pizzaria em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Antônia Chagas, paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe, minha amada. Irmã Antônia, ali do Guará, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus, seja bem-vinda. Então, um dia eu fui visitar uma criança e a mãe, o pai muito ignorante acerca dessas coisas, o menino vive chorando, inventando coisa. Tem pai que é muito ignorante. Como a mãe, mais espiritual um pouco, e ela falou para mim, pastor, está acontecendo alguma coisa, eu não vejo. Mas está acontecendo alguma coisa, meu pastor. Vá lá na minha casa orar, em nome de Jesus. A criança não dorme, tem alguma coisa errada, isso não é normal. E aí eu fui. Conversei com o pai disse que, não sei, não entendo. Chorando todo tempo. Conversei com a mãe, não entendo. A gente ora, não tem autoridade espiritual para agir com esse tipo de demônio, uma classe de demônio perigosa. Se alimenta só de cabeça de criança. E a forma deles, ele não tem cabeça. E eles atormentam a grávida, atormenta a criança recém-nascida e sai fazendo a festa. Como os pais não têm autoridade espiritual sobre essa casta, lembra o que Jesus disse? A casta que só sai com jejum
e oração. Tem casta que é poderosa, perigosa. E aí eu tomei uma decisão. Eu sentei com um menininho, ele já falava, né, tadinho. Eu falei, você vê alguma coisa? Só fazia assim. Eu digo, então tá, não vê nadinha, né? Que criança, para falar, ele tem que ter intimidade, ele tem que conhecer, né? Aí eu pedi para o pai sair, a mãe saiu, ficou só eu e ele no quarto, e a gente conversando. Eu falei para ele, olha, eu sou seu amigo, eu vim aqui lhe ajudar, eu sei que você está vendo alguma coisa, alguma sombra, né? Alguma coisa aí sem cabeça, alguma coisa rastejando para debaixo da sua cama, alguma coisa na parede assim olhando para você, uma coisa feia, sem forma, por ali. Conversa vai, conversa vem. Ele não tenha medo de falar para mim não, tá bom? Estou aqui para lhe ajudar, a orar e repreender. Aí ele falou bem baixinho, ele está aqui. Eu digo, tá. O problema todo da criança não falar para o pai e a mãe é que são ignorantes acerca dessas coisas. Não entende, não compreende. Entendeu? E na maioria das vezes briga com a criança, bate na criança. Não é a criança. Tem algo ali. E a criança vê. E o adulto não vê. Ele está aqui. Eu digo, ele está onde? Só é você mostrar para mim. Ali. Eu digo, ali naquela parede ali. Como é que ele é? Uma sombra preta. Está olhando para mim. Pronto, só bastou isso. Tá aí, né? Você tá aí, né? Eu sabia que você estava aqui. E ali eu fiz o que um pastor sabe fazer. Pastor que mexe com área espiritual, demonologia, satanismo, esse mundo dos demônios. E ali o Espírito Santo me encheu de autoridade, chamei os pais e falei para a criança, se você vê de novo, me fala. E aí ficou meu amigo. Ficou meu amigo, né? E sempre eu perguntava, você está vendo? Foi embora, pastor, nunca mais voltou. Pronto. Sossegou, dormiu tranquilo, não tinha mais pânico, não via mais nada. Irmão, existe. Existe demônio que se alimenta só de criança. Ó. Você acha que não existe? É. Esse quemos, parece que o negócio já vai para o lado. O nome parece que já fala queimar, né? Quemos. Parece que é derivado de queimar. Quemos. Não parece derivado de queimar? Olha o nome aqui como é. Quemos. Não parece derivado de queimar? Quemos. Esse Deus aqui dos Moabitas, com D minúsculo, ele se alimenta, sabe de quê? De criança.
Os pais pegavam as crianças recém-nascidas para conseguir um milagre grande, uma bênção grande, uma vitória grande e algo grande. Oferecia o filho queimado do fogo, e esse demônio chamado Quemos, que deve ser uma legião, ou um principado, ou uma potestade, ou dominadores, ou força do mal, não sei que em classe está isso. Quando queimava a criança, ele se alimentava daquilo ali. E os adoradores e seguidores de Quemos ofereciam seus filhos quando estavam realizando o culto satânico a eles. E Salomão fez parte disso. Salomão participou, assistiu, presenciou, autorizou e construiu templos para eles. E pasme, os templos que Salomão construiu para esse demônio no Monte das Oliveiras. Salomão, como é que você constrói um templo para Satanás no Monte das Oliveiras? Tá na Bíblia, pastor? Tá! Não estou inventando, meu irmão. Vamos ler hoje? Não! Porque a hora já está muito avançada. Quero dar bem-vinda a Vanilde. Pai do Senhor, boa noite, Vanilde. Saúde para você e toda a sua família. Um abraço aí no Kleber. Para o Kleber, que eu tô com saudade dele, rapaz. Deus abençoe o Kleber, meu amigão. Então, pastor, o senhor vai ler hoje sobre Quemos? Não. Fica na próxima live, quinta-feira, YouTube. Nós estaremos falando sobre Quemos. Quem é esse Deus com D minúsculo, satânico e diabólico? Hoje não dá mais tempo. Eu já estou aqui, irmão. Deixa eu ver aí quanto tempo já de live. Está marcando ali 1h32 falando aqui, né? Não tem problema não, Vanilde. O que importa é chegar. Alguém às vezes fala aí para mim, pastor, eu não tenho Instagram. Irmão, vai no canal da ADSUD. Todas as lives estão gravadas no canal da ADSUD. Se você não tem Instagram, vai no canal da ADSUD. E se chegou atrasada, como Vanilde está dizendo, cheguei atrasada. Vanilde, não importa chegar atrasada. O que importa, como diz a missionária Áquila, é ter você conosco. Não importa esse negócio de atrasado. E a live fica aí, gravado no Instagram. Você assiste a hora que você quiser, no seu trabalho. Né, Vanilde? Deus abençoe. Então, se você não tem... eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. Todas as lives, vai lá para o canal da ADSUD. Tá todas gravadas. Só é ir lá e assistir. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Eu vou aqui